Bem-vindo à Comissão Executiva. A ADSE está a perder cada vez mais funcionários e há vários motivos que podem explicar esta tendência. Mas a grande questão é, será que o subsistema dos funcionários públicos é sustentável? As alterações no modelo de financiamento melhoraram ou pioraram a sustentabilidade do sistema? Ainda compensa ter a ADSE para os trabalhadores que descontam 3,5% do ordenado? Estas são apenas algumas das questões que vamos procurar debater aqui já a seguir com os nossos convidados. Antes disso, vamos olhar então para os números. A ADSE perdeu então mais de 100 mil beneficiários em 4 anos. A redução pode ser explicada por vários fatores, entre os quais alguns trabalhadores com salários mais elevados preferirem seguros de saúde privados. De acordo com dados da ADSE, em 2011 existiam 1.345.390 beneficiários. Em 4 anos passaram a ser menos 101.247. 2013 foi o ano em que houve uma queda mais acentuada, mas este ano o ritmo voltou a cair. Só em janeiro o universo de beneficiários da ADSE diminuiu cerca de 30 mil face ao final de 2014. Esta tendência pode ter várias origens. Por um lado, a redução do número de trabalhadores do Estado. Por outro, a perda de acesso dos familiares por atingirem a maioridade ou a regularização informática de registros devido a pessoas falecidas que ainda constavam das bases de dados. No entanto, os especialistas temem que o aumento dos descontos pagos pelos beneficiários esteja a fazer com que os trabalhadores com salários mais altos optem por seguros no privado. A taxa de desconto é igual para todos, 3,5% sobre o salário base, o que pode implicar um esforço maior para alguns trabalhadores quando comparado com alguns produtos do privado. De acordo com a própria ADSE, existem 35 mil pessoas nesta situação. Segundo o especialista em Economia da Saúde, Pedro Pita Barros, esta tendência pode ser um problema, já que são os funcionários com ordenados mais altos que acabam por subsidiar os restantes e, no limite, a saída dos que têm rendimentos mais elevados pode pôr em risco o sistema. Para Pita Barros, uma das soluções poderia passar por aproximar a ADSE aos sistemas de saúde privados. No entanto, acredita que esta hipótese não seria bem aceita pelos funcionários. Já Adalberto Campos Fernandes defende que a ADSE deveria deixar de ser exclusiva dos funcionários públicos e ser aberta a outras classes profissionais. Para já, a receita com a ADSE continua a subir. De acordo com o TAU, no ano passado ficou 19 milhões de euros acima do projetado, um ganho que tem sido conseguido com o aumento da taxa. Em 2011, os beneficiários no ativo descontavam 1,5% do salário e os pensionistas 1,4%. Atualmente, todos descontam 3,5%. E em estúdio, para olharmos então para os números da ADSE e tentar perspectivar aqui o futuro, estão Manuel Agria, presidente do Instituto Português de Corporate Governance, e Adalberto Campos Fernandes, professor da Escola Nacional de Saúde Pública da Universidade Nova de Lisboa. Aos dois, muito bom dia. Obrigada pela vossa presença nesta Comissão Executiva. Gostaria de colocar a primeira questão aos dois, mas começaria por si, Manuel Agria. O que é que lhe parece que é a explicação mais plausível para esta perda de 100 mil beneficiários nos últimos 4 anos? Bom dia, antes de mais. Bem, eu queria fazer já aqui um aviso prévio, eu não sou especialista, tenho diante de mim um especialista nestas matérias, mas eu tenho para mim a ideia de que esta quebra de beneficiários, enfim, para além do sistema ser obviamente voluntário, portanto a possibilidade do phasing out é relativamente fácil, mas tem a ver também com algumas das questões que com certeza irão ser analisadas aqui mais em pormenor e que têm a ver com aquilo que a peça também, aliás, refere, que o sistema de financiamento da ADSE hoje, que assenta exclusivamente nas comparticipações dos seus beneficiários, leva, portanto, a que, dentro de uma certa racionalidade económica, as pessoas passam a fazer as suas contas. Eu, numa conta muito por alto, um salário anual de 30 mil euros, que não é uma coisa muito excepcional, atribuiria um prémio que é superior hoje, por exemplo, ao que as seguradoras privadas têm em termos de prémios para seguros de nível de
cobertura semelhante. Portanto, essa é uma das questões, é realmente uma análise comparativa entre os benefícios e os custos de um e outro dos modelos. Por exemplo, pegando nessa justificação que está a dizer, quando estamos a falar de descontos de 13,5% sobre um ordenado bruto, fazendo aqui algumas contas, por exemplo, em 1.000 euros são 1.000 euros brutos são 35 euros de desconto, se for 2.000 euros já são 70 euros. Neste caso, acho que mas se fizermos seria as contas equivalente... em prémios anuais, quer dizer, isso significa hoje em dia um seguro de saúde com uma cobertura já para uma pessoa de idade média na casa dos 800, 1.000 euros, não é? Em termos de prémio anual. E realmente esses valores entram em competição com essas taxas que os beneficiários da ADSE venham a ter que pagar. Por outro lado, também é natural que haja aqui uma questão que tem a ver com a crise económica que temos vivido, portanto, haverá com certeza, sendo que coexistem dois sistemas, o Sistema Nacional de Saúde e o sistema que a ADSE corporiza, pois é natural que as pessoas também, a certa altura, façam também as suas contas e tomem as suas opções, deixando de pagar essa prestação para se entregarem nos braços do Sistema Nacional de Saúde. Aliás, penso que, já agora avançando essa questão, é uma dos problemas da sustentabilidade da ADSE, porque penso que é uma afirmação perfeitamente racional, é que se o Sistema Nacional de Saúde funcionar bem, a ADSE é marginal, é residual, quer dizer, as pessoas se sentirem que o serviço que lhes é prestado pelo Sistema Nacional de Saúde, que ainda por cima é tendencialmente gratuito, pois é obviamente que deixarão a ADSE. Portanto, a ADSE tem aqui no seu futuro alguns perigos relativamente à sua sustentabilidade, mas seguramente que vamos tratar já vamos olhar para eles, certamente. Adalberto Campos Fernandes, parece-lhe também que esta será a explicação mais plausível? Os trabalhadores fazem contas e consideram que, se calhar, um seguro privado compensa mais do que continuar a descontar para a ADSE? Poderá ser, mas eu creio que é importante nós irmos à raiz das coisas e perceber o que é a ADSE, como ela nasceu e como é que ela se relaciona com o Serviço Nacional de Saúde. Nós estamos a falar de um subsistema de natureza corporativa, criado no Estado Novo em 1963, numa altura em que não havia proteção social e em que o Estado era, por natureza e por direito político, corporativo. E, portanto, haviam organizações socioprofissionais em que as entidades patronais e os próprios trabalhadores se organizavam para uma proteção que extravasava, inclusivamente, o âmbito da saúde. Enfim, nessa altura só havia cuidados de saúde em caso de tuberculose, era assim? Havia uma prestação pública mínima do ponto de vista da organização, nada com aquilo que se possa comparar com o que emergiu depois da criação do Serviço Nacional de Saúde, onde nós optámos por um modelo diferente, que era um modelo de coleta fiscal universal e de redistribuição do benefício por toda a população. A partir do momento em que o Serviço Nacional de Saúde é criado, em 79, e é decidido que a ADSE continue, o Estado tem, por duas vias, exerceu durante muito tempo por duas vias uma condição de financiador. E foi, aliás, uma das questões que no memorando de 2011 a própria Troika questionou, e do meu ponto de vista bem, por que razão a responsabilidade pública do ponto de vista da cobertura em saúde era assegurada por dois caminhos que, de certa maneira, competiam entre si. Por caminho que se seguiu de autonomizar os mecanismos de coleta e de financiamento da ADSE, transformou a ADSE numa espécie de seguro público, ou, se quiser, aquilo que eu acharia mais adequado, numa organização de natureza mutualista. Mas é preciso também, se me permitem, que nós não caiamos na tentação de comprar a ADSE com os seguros privados comerciais. Primeiro, porque a ADSE não tem limites de idade. E esta é uma questão que faz toda a diferença. Quando as populações mais jovens e com rendimentos mais elevados saem da ADSE, é verdade que se cria um risco de desnatação económica, mas também agrava-se a mutualização do risco, porque nós desviamos para a direita a pirâmide demográfica que vive e que está coberta pelo sistema. E também não tem outro tipo de penalizações que acontecem não tem plafons, não tem exclusões gerais, não tem franquias, não tem tudo aquilo que é o desenho habitual de restrições de um seguro de saúde. Não tem nada a ver com a ADSE, considerada neste perímetro associação mutualista ou seguro público. Não tem período de carência. É por isso perigoso comparar, se me permitem, os 70 euros pagos para a ADSE com os 70 euros pagos para um seguro comercial, que aos 65 anos poderá, em qualquer momento, fazer a descontinuidade da cobertura. Eu diria que a ADSE, neste perímetro de subsistema público, como aliás foram existindo também nas forças militares e de segurança, e a própria ADSE neste momento está a agrupar a organização desses meios, é criado o SNS,
é um mecanismo de opção complementar para uma maior liberdade de escolha, para a possibilidade de pessoas que pretendem ir a um médico determinado, a uma unidade de saúde determinada, e, portanto, não é competitiva com a oferta Serviço Nacional de Saúde. Como o Sr. dizia muito bem, no limite, se um dia o Serviço Nacional de Saúde funcionasse exemplarmente, não só a ADSE tenderia a desaparecer, como o mercado dos seguros de saúde privados teria um grande decréscimo, porque a racionalidade das escolhas económicas levaria aqui os cidadãos para uma oferta que é tendencialmente gratuita no momento da utilização, não estivessem, a não ser por motivos, naturalmente, de liberdade de escolha ou de escolher, como eu dizia, o médico ou a instituição. Portanto, eu diria que a ADSE não corre, do meu ponto de vista, um risco estratégico neste momento muito grande. Aquilo que a peça demonstrou está bem dito, tem que ver com atualização, provavelmente, de registros, tem que ver com os filhos que atingem a maioridade e começam a trabalhar, tem que ver com a imigração, não nos esqueçamos que saíram de Portugal mais de 300 mil pessoas nos últimos anos, e, por outro lado, que há uma barragem, há um congelamento de admissões no emprego público. O que a ADSE precisa de fazer, do meu ponto de vista, é manter-se como um regime complementar, de natureza mutualista. Tem que redesenhar, provavelmente, o seu plano de benefícios, e esta questão da universalidade ou da cobertura geral na ADSE pode-se pôr cada vez menos, ou seja, a ADSE pode introduzir desenhos, como os seguros privados têm, de managed care, dizer, não, eu não pago 8 ecografias por gravidez, pago apenas 2 ecografias por gravidez, porque é aquilo que a boa evidência clínica determina que se faça. E pode servir como um escape para tensões de procura que o próprio Serviço Nacional de Saúde vai tendo. Claro que nós desejamos que o Serviço Nacional de Saúde seja mais eficiente e mais responsivo, mas o que é facto é que tem pontos de estrangulamento, e a ADSE, nessa medida, pode ser supletiva na complementaridade. Portanto, alguma nota de otimismo para concluir sobre o futuro da ADSE. É claramente um risco sobre a mutualização do risco. Se eu desnato os que ganham mais, tenho percas financeiras. Se eu deixo sair os mais jovens, eu tenho um agravamento do risco médio. Evidentemente que eu disse há dias, numas declarações que fiz ao Diário Económico, de que a ADSE pode abrir-se a outro tipo de comunidades profissionais, nomeadamente na área pública ou semipública. E está, neste momento, o que está em jogo na articulação com os serviços de proteção dos militares, das forças de segurança e de outras entidades, natureza social, por exemplo, pois a ADSE poderia, naturalmente, quanto mais beneficiários tiver, mais capacidade tem de mutualizar o risco de saúde em função de uma boa coleta de financiamento. Antes de olharmos então para essas possibilidades de futuro e de alteração do subsistema, olhar também ainda para os números e para a realidade atual. Voltando aqui às origens da ADSE, como falava, só a título de exemplo, quando pouco tempo depois deste subsistema ter sido criado, na década de 80, os descontos eram de 0,5%. Atualmente são de 3,5%, como dizíamos há pouco. Porquê é que lhe parece que os descontos terão aumentado na realidade? Porque quando aumentaram no ano passado 2 vezes, houve aqui várias polémicas. Inclusive, à primeira, Cavaco Silva refutou a justificação do Governo para que os descontos aumentassem. Pois, eu gostaria de referir, quando o Sr. há bocadinho, na sua intervenção, fez essa referência, que o problema da complementaridade com o SNS, ou enfim, do sistema que está neste momento em vigor, é evidente que existem diversas óticas, não é? E, por exemplo, o Dr. Germano Rei de Sousa, há tempos também numa intervenção que fez escrita, também dizia que se a ADSE tivesse realmente uma evolução no sentido da sua universalidade, isso poderia, por exemplo, resolver o problema da falta de médicos no Sistema Nacional de Saúde, porque haveria, digamos, até a possibilidade de haver uma escolha. Por outro lado, há aqui questões que, antes de responder à sua pergunta, que têm a ver, por exemplo, também com questões de eficiência, não é? Aliás, é conhecido pelos números que os serviços prestados pela ADSE são cerca de metade por doente do que aqueles que são pagos pelo SNS. Portanto, há todo um conjunto de questões que parece possam ser interessantes, como também, por outro lado, há aqui uma questão de um vício
que os serviços da ADSE, que são reconhecidamente prestados de acordo com a satisfação dos seus utentes, podem levar a uma utilização excessiva desses próprios serviços, o que, a certa altura, digamos, pode também provocar algum enviesamento económico. Mas essa questão poder-se resolver aqui com a proposta do Adalberto Campos Fernandes há pouco em relação à gravidez, em vez das tais 6 ecografias, existirem 2, haver a limitação para constante... A questão que coloca tem a ver com o modelo de financiamento, quer dizer, a partir do momento, aliás, que em 2011, com o nosso acordo com a Troika e do memorando de entendimento, ficou traçado o caminho, nem sei mesmo... Deixe-me só dar-lhe então os números em euros. Antes desta subida para 3,5%, a ADSE tinha despesas de 433 milhões e os funcionários já contribuíam com um valor praticamente idêntico. Com a subida da taxa para 3,5%, passaram a contribuir com 547 milhões, ou seja, acima daquilo que custa o subsistema. Sim, essa era a questão que o Tribunal de Contas teve que decidir, é se efetivamente os excedentes que iriam surgir deste aumento da taxa seriam para equilibrar as contas públicas ou seriam para aplicar no subsistema, não é? E, portanto, o Tribunal de Contas entendeu que, efetivamente, estes excedentes, desde que fosse acautelada essa situação de continuarem a servir para o subsistema, pois, obviamente, não havia nenhum problema de inconstitucionalidade nessa matéria. E depois da reformulação do diploma, de facto, os deputados colocaram, então, essa questão, a consignar o aumento para os beneficiários. Mas o que é que nos garante que isto de facto acontece? Pois não, eu não sou um especialista em finanças públicas, mas tenho a sensação, e aliás li isso num sítio qualquer, que o facto de haver excedentes e os excedentes serem utilizados para o subsistema não deixam de contribuir para o montante do déficit, não é? E por consequência isto também tem um efeito colateral no que respeita àquilo que é para um dos nossos grandes problemas, que é o equilíbrio das contas públicas. Não é? Qual é que é a sua perspectiva? De facto este aumento dos descontos vai servir para a sustentabilidade? Mais uma vez, eu penso que é importante se me permitem, alguma pedagogia, sobretudo para quem nos ouve, relativamente à correlação entre aquilo que são as contribuições e os custos com a saúde. Os custos com a saúde em 80 não têm rigorosamente nada a ver com os custos da saúde em 2015. Aliás, basta ver o que aconteceu no final do ano passado a propósito do caso tão falado da hepatite C. Nós estamos num domínio em que a inovação tecnológica e terapêutica está a condicionar fortemente tudo o que é sistemas de saúde públicos ou privados. E, portanto, havia naturalmente que fazer um caminho de aproximação às contribuições face àquilo que são os custos concretos. E se a ADSE se constituir num sistema muito generoso e relativamente aberto, fazendo de tudo como faz o Serviço Nacional de Saúde, pois inexoravelmente terá as mesmas dificuldades que o SNS tem para 10 milhões de portugueses, a ADSE terá para 1 milhão de portugueses. De facto, o melhor exemplo não seria comparar a década de 80 com 2015, mas, por exemplo, dizer que no espaço de um ano, no ano passado, os descontos mais do que duplicaram. Claro. O que me parece, então, feito este esclarecimento de que a inflação médica e aquilo que é o contínuo do crescimento dos custos é um dado que tem que ser tido em conta, portanto, nós não podemos comparar custos correntes ignorando aquilo que é o crescimento da despesa com a inovação terapêutica e também com a complexidade dos cuidados. Eu diria que há aqui um aspecto que é externo a esta discussão e que o Sr. Doutor referiu muito bem, que é de natureza política. Qual é o modelo de financiamento? Discutimos isto há 20 anos. Qual é o modelo de financiamento? Vale a pena... Agora a questão não se põe tanto porque as contribuições são dos funcionários, mas valeria a pena, foi o que a Troika questionou, o Estado ter 2 vias para financiar a saúde. Isso é uma questão. Quanto à questão que referiu a propósito das declarações do Dr. Germano Sousa, é uma opção também política. Os sistemas baseados em liberdade de escolha e de natureza mais bismarquiana, mais centro da Europa, são mais eficientes do ponto de vista da escolha, mas tendem a ter custos mais elevados. Os sistemas baseados em Serviço Nacional de Saúde acabam por gerar um pouco mais de listas de espera, mas permitem um controle da despesa aparentemente mais eficaz. Portanto, há aqui um jogo também que tem que ver com decisão política e com análise política. Dito isto, eu acredito que é possível aproximar aquilo que é os direitos de acesso de um beneficiário como qualquer um de nós do Serviço Nacional de Saúde daquilo que são os direitos de acesso de um beneficiário que tem a ADSE. Numa casa, nós podemos ter um casal em que o marido tem a ADSE e a mulher não tem a ADSE, pois faça uma necessidade igual de fazer, por exemplo, uma colonoscopia, que foi uma questão falada há alguns meses, provavelmente o beneficiário da ADSE resolve o problema em 15 dias e o beneficiário do SNS não resolve. É preciso aproximar as condições de liberdade de acesso e a liberdade de escolha aos cuidados também tem que ser discutida dentro do sistema do Serviço Nacional de Saúde. Portanto, é um imperativo de natureza ética, eu diria. Uma nota final. É muito referida a esta ideia de que os custos
de produção, digamos assim, com os custos com os cuidados da ADSE, que são mais baratos do que os do Estado. Eu admito que, em média, isso aconteça, mas é preciso também ver qual é a complexidade dos cuidados de que nós estamos a falar. Claro. Porque hoje o Serviço Nacional de Saúde acaba por ser o repositório daquilo que são os casos mais difíceis e mais caros. Isto não invalida que nós reconheçamos no serviço público ainda muita ineficiência, que faz com que uma apendicectomia, provavelmente feita num pequenino hospital, com meios muito controlados, seja em termos absolutos mais barata do que uma apendicectomia feita num grande hospital que tem que incorporar nas suas contas os custos de prontidão. Mas, os por custos exemplo, da tivemos a falar de complexidade. um caso de maior gravidade, por exemplo, na área da oncologia, se calhar já teremos que recorrer ao Serviço Nacional de Saúde. Sabe que eu defendo há muitos anos um sistema organizado. Um sistema organizado com redes de referenciação, com centros de referência, com uma clareza no circuito e na circulação dos doentes, defende muito melhor o interesse das pessoas do que um sistema atomizado em que toda a gente vai a todo lado, toda a gente vai experimentar tudo. E como dizia o Sr. Doutor, às duas potências aquilo que parecem custos unitários em absoluto mais baixos transformam-se em custos a médio prazo excessivos, porque a procura é uma procura indisciplinada, é uma procura acrítica e muitas vezes a frequência ultrapassa depois no valor total dos preços unitários controlados. E, por outro lado, eu não tenho a certeza que sirva melhor aquilo que é uma estratégia de saúde de médio prazo. Nós temos que, em saúde, e este é um valor máximo que nós todos devemos interiorizar, em saúde as pessoas devem ter os cuidados de que precisam exatamente, não mais nem menos. Ora, se têm a menos porque o serviço público gera espera, isso está errado. Se têm a mais porque há uma oportunidade de shopping around em ambientes de financiamento descontrolado, o sistema está a perder valor no seu conjunto. Porque há uma nota que é fundamental todos termos presente. Fala-se muito da sustentabilidade do SNS. E fala-se muito da despesa pública em saúde. Não se fala da despesa privada, que tem vindo a aumentar nos últimos anos, e hoje os pagamentos diretos, nós somos o quarto país da OCDE que mais pagamentos diretos tem, sendo um dos mais pobres, e aliás o mais pobre da União Monetária. Ora, é preciso dizer que a despesa em saúde total, pública e privada, sai toda do bolso de cada um de nós. Portanto, se eu restringo no domínio público e obrigo as pessoas a constituírem alternativas através de um seguro comercial ou até de uma contribuição para a ADSE, o dinheiro está a sair do bolso do cidadão e do contribuinte. Mas qual seria a principal alteração na proposta que defende? Seria restringir um pouco o leque de oferta? Tal como no Serviço Nacional de Saúde também defende que haja uma racionalidade e uma definição de prioridades naquilo que se faz. Quer dizer, não faz sentido nós fazermos coisas que não são úteis e estamos a perder tempo e a consumir recursos para aquilo que é prioritário. Portanto, em síntese, a ADSE beneficiaria de ter um redesenho do seu plano de benefícios e de coberturas e, portanto, ajudar quem precisa de ser ajudado e quem está verdadeiramente doente, ser supletivo do Serviço Nacional de Saúde, oferecendo respostas onde a pressão sobre a oferta pública é muito forte e o SNS não pode pontualmente, ou por razões estruturais, responder, e ser, sobretudo, um ato de livre escolha dos cidadãos e com isso, as pessoas poderem ter a convicção de que se trata de uma espécie de seguro público, de grande qualidade, porque tem esta grande vantagem que é talvez a maior de todas, não exclui a população, a parte da população que mais precisa de cuidados, que são as pessoas com mais de 65 anos. E essa é verdadeiramente o grande, se quiser, numa linguagem de mercado, embora o mercado da saúde seja, como sabem, um mercado atípico, mas numa linguagem de mercado, se nós tivéssemos de dizer qual é o grande fator distintivo e competitivo da ADSE, é ser, efetivamente, uma cobertura de ciclo de vida, desde o nascimento até à morte, coisa que os seguros comerciais nunca serão. Porque os custos de um seguro comercial para cobrir os riscos além dos 65 anos seriam absolutamente insuportáveis. E apenas uma faixa muito pequenina da população poderia aceder a eles. Portanto, esse é talvez o grande fator distintivo da ADSE, é que é um regime que protege desde que a pessoa nasce até a pessoa morre, ao longo do ciclo de vida, e que precisa naturalmente de aparar aquilo que sejam ineficiências ou até atos de cobertura que possam ser excessivos. E essa vantagem por si só, no seu entender, garante que a ADSE vai ter de ter uma continuidade, este subsistema não vai acabar? Eu creio que neste momento, por opção política... Não, neste momento eu seria um ato de algum voluntarismo político, não tendo sido feita a sua extinção no momento em que devia ter sido feita, agora criar um problema, não só de gestão de expectativas às pessoas, que é legítimo, mas também um problema de sobrecarga aguda sobre o Serviço Nacional de Saúde, que seria insuportável. Portanto, há que estabelecer um mecanismo de relação funcional, em que naturalmente o SNS é a força, digamos, motriz do sistema de saúde, mas pode ter na ADSE, em muitos aspectos,
um aliado para uma gestão de procura que, em alguns aspectos, está por satisfazer. Mas deveria ter sido distinta? É isso que provavelmente em 79, quando o Estado português decidiu criar o Serviço Nacional de Saúde, não faria sentido que se tivessem mantido mecanismos de financiamento público. Aliás, eu insisto, a própria Troika, em 2011, disse-o e obrigou a escrever num memorando de entendimento. Há uma questão que me parece que tem que ser também aqui sublinhada, é que a ADSE é um sistema, é um subsistema não universal. Quer dizer, não estamos a pôr em paralelo a ADSE com o Sistema Nacional de Saúde, porque a ADSE só tem acesso a um número limitado, que são os funcionários públicos, não é? E, portanto, é preciso também ter em conta que a opção só é válida para esses, não é válida para a grande maioria da população. Exatamente. E, portanto, a questão da extinção, e é por isso talvez que haja vozes cada vez, enfim, com mais eco, que defenderiam a extinção da ADSE como um sistema injusto, corporativo, que apenas beneficia uma faixa relativamente estreita da população e que, portanto, isso... Desculpe interrompê-lo, só de facto para... Se nós estivéssemos no momento, em 2011, em que grande parte do financiamento era feito pelas contas públicas, ou seja, pelos contribuintes, no limite poderíamos dizer até que a ADSE era inconstitucional. Exato. Do ponto de vista... Sim, não havia o princípio da igualdade, e, portanto, não é? eu compreendo e acompanho esses argumentos porque, efetivamente, ofendia o princípio da igualdade do Estado em relação aos seus cidadãos. A partir do momento em que se evoluiu para um modelo de autofinanciamento ou de autossustentabilidade, estamos no domínio da mutualização voluntária, individual, de um risco de saúde que é pago pelos próprios. E, portanto, aí eu creio que caberá aos próprios decidirem aquilo que entendem fazer sobre a ADSE, seja ao nível sindical ou ao nível individual, mas não me parece que essa questão ou esse incómodo de natureza dos direitos ou da gestão dos direitos, neste momento se ponha tanto como se punha há 3, 4 anos atrás. Até numa perspectiva didática, como fazia há pouco, penso que é importante esclarecer que a partir do início deste ano os serviços do Estado deixaram de descontar e o subsistema é apenas... Há uma notinha adicional, porque como sabe a ADSE passou para a gestão... para a tutela da saúde. Para a tutela da saúde, para a gestão operacional. E essa tutela pode ser instrumental em 2 aspectos. No arrefecimento dos preços, porque nós temos hoje ainda na prática privada, isto é muito pouco popular de dizer, mas tem que ser dito, nós temos ainda na prática privada preços médios que estão muito fora daquilo que é o contexto europeu, até espanhol, e portanto nós quando diz fora, diz acima. Nós praticamos preços em média superiores, até comparado à nossa capacidade e o poder de compra dos portugueses, e portanto a ADSE acaba por forçar um certo ajustamento dos preços, mas é importante também... Mas, ou seja, até aqui estava a distorcer o mercado, é isso que está a dizer? Até aqui estaria a contribuir... Não estava a distorcer o mercado. O que acontecia era a seleção adversa, porque a ADSE fazia acordos com instituições privadas que depois restringiam o acesso. Ora, isto parece-me totalmente inaceitável. Se uma entidade privada prestadora faz um acordo com um financiador, não deve impor regras de acesso diferente daquelas que tem com outros financiadores. E, como sabe, em algumas unidades, a entidade reguladora da saúde chamou a atenção várias vezes. A senhora ligava dizia que vinha com um seguro de saúde ou que era privado, tinha a consulta amanhã. Se dissesse que era da ADSE, marcava-lhe para 3 meses depois. Eu penso que isto, do ponto de vista ético, é intolerável, na justa medida em que ninguém obrigava a que aquele operador tivesse acordo com a ADSE. E, portanto, nesse aspecto, uma certa racionalidade económica pelo via do preço da prestação dos cuidados em Portugal é boa para o sistema todo, porque os próprios seguros de saúde podem baixar o prémio médio. Se, de facto, os preços privados em saúde forem baixando e ajustando por aquilo que são padrões comparáveis em outros países similares, hoje um seguro de saúde que hoje custa por mês 40 euros pode passar a custar 30 e isso democratiza, em certa medida, a possibilidade de algumas pessoas terem uma opção complementar. Meus senhores, vamos fazer uma curta pausa na nossa conversa. É a altura para um breve intervalo aqui no Comissão Executiva. Estamos a falar sobre o futuro da ADSE. Voltamos já a seguir. Volte connosco também. Até já.